A gente vai gravar aqui a palestra para depois disponibilizar para você. Vai estar lá no YouTube. Não sei em que canal a gente vai deixar, mas vai ficar lá. E aí todas as pessoas conseguem depois assistir a palestra, tá bom? Então, mais uma vez, muita boa noite, muito obrigado. E agora com o professor, tá bom? Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouco a respeito de ciência dos materiais. Os materiais que nos rodeiam no dia a dia, que estão em tudo, desde a roupa que nós vestimos, ao calçado que colocamos nos pés, ao carro que usamos para ir à escola. Agora a gente não está indo mais a canto nenhum, né? A gente está em casa por conta dessa pandemia, mas tudo que nos rodeia tem materiais. Então, eu sou o Alan Gualberto, eu sou físico, me formei na UFSCar, sou químico também, na Unifran. Eu fiz mestrado em engenharia de materiais, trabalhei com materiais compósitos à época. Posteriormente, eu fiz doutorado e trabalhei com materiais cerâmicos. Atualmente, como eu estava parado, resolvi voltar a estudar. Estou fazendo um outro mestrado, só que agora um mestrado em matemática. Meu doutorado é em ciências. E o mestrado em matemática, eu estou estudando sobre a teoria da relatividade especial e teoria da relatividade geral. Pois bem, vamos começar a nossa palestra. A nossa apresentação será composta de uma introdução, depois nós falaremos um pouquinho sobre os materiais metálicos, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos e um pouquinho sobre os materiais compósitos. Depois teremos as considerações finais e eu vou ficar aqui aberto para responder algumas perguntas, para discutir alguma curiosidade, algo que alguém queira comentar, eu estarei aqui para ouvir e comentar, se estiver no meu alcance, senão eu respondo por e-mail, mas eu estarei aqui. Pois bem, como nem todo mundo é da engenharia, que está disponível agora, o intuito da palestra é falar dos materiais, mas eu não coloquei nenhuma equação, nenhuma fórmula, eu não quero provar nada matematicamente para vocês. Vou informá-los. No entanto, na introdução, eu vou precisar fazer um pouquinho, falar um pouquinho de ciência, de modelo que é usado em ciência dos materiais, mas é algo breve. Depois, quando nós entrarmos nas partes dos materiais, flui mais facilmente. Beleza? Então, gente, começamos a definir o que é ciência dos materiais. Ciência dos materiais é o ramo da ciência que estuda as propriedades dos materiais e relaciona as características microscópicas com as características macroscópicas. A ciência dos materiais, ela usa e abusa da física. Por quê? Quando nós trabalhamos com materiais, nós moldamos, modelamos, nós precisamos, na maioria das vezes, ceder calor, aquecer esse material para facilitar essas transformações. Então, quando nós cedemos calor a um corpo, nós estamos utilizando termodinâmica, que é algo bastante estudado pela física. Então, em ciência dos materiais, tem física, tem química, porque ocorrem transformações na matéria, certo? Às vezes eu tenho algo, um material, um conjunto de reagentes que pode se transformar num outro produto distinto. Então, tem bastante química, tem as propriedades físico-químicas. Então, o cara que é versado em ciência dos materiais, ele tem que ter um certo know-how com física e química. Pois bem, veja só, quando eu falo em ciência dos materiais, gente, é importante, conforme eu falei, eu entender a estrutura dos materiais, a microestrutura desses materiais, porque à medida que eu modifico, que eu
cedo calor para esse material e ele modifica sua microestrutura, ele pode se tornar um material mais duro, certo? E quando isso acontece, eu vou estar mexendo nessa estrutura. Quando eu mexo nessa estrutura, eu vou também conformar esse material. À medida que eu conformo, mexo na estrutura, eu vou melhorar o desempenho desse material. Então, esse é o que nós queremos em ciência dos materiais, certo? Pois bem, com base nisso, gente, se a gente tem uma noção do que é ciência dos materiais, eu vou falar um pouquinho sobre um modelo que é bastante importante para os cientistas dos materiais. Por quê? Para aqueles que não são engenheiros, físicos, adiantou aqui, desculpa, não sei se meu slide saiu fora. Caramba, alguém... Perdão, gente. O slide saiu fora. Só um segundo que já está voltando. Pelo transtorno, não sei o que aconteceu, não sei se alguém clicou e o slide saiu da posição, mas já está voltando. Só um segundo. Vou voltar para a página onde eu comentava. Por favor, vou pedir que o pessoal não mexa. Então, para nós é importante em ciência dos materiais estudar isso aqui, ó, células unitárias. Por quê? Para quem não é engenheiro ou da parte de ciências exatas, eu vou esclarecer um pouquinho. Para nós, para ciência em geral, tudo é constituído, toda a matéria é constituída formando moléculas e compostos iônicos. Por exemplo, se eu tiver um átomo de oxigênio, ao juntar com outro átomo de oxigênio, eu formo o gás oxigênio. E assim a gente vai compondo, misturando um átomo com outro para formar uma quantidade enorme de substâncias que existem no nosso mundo. São da ordem de milhões, mais de 5 milhões de substâncias que existem no nosso mundo. Isso tudo compondo, misturando esses átomos. Para quem estudou um pouquinho disso lá atrás, no ensino médio, sei lá, vocês devem ter visto um modelinho, modelo de Dalton, que descrevia o átomo como sendo uma bola de bilhar. Esse modelo foi bastante útil, certo? Foi bastante útil, mas ele foi superado. Novos modelos foram sendo criados, porque descobriu-se que o átomo não era uma bola de bilhar indivisível. Ele tinha partes dentro dele. Ele era formado por elétrons, por prótons, por nêutrons. Então, outros modelos foram sendo criados, certo? Hoje existem modelos bastante avançados, tanto em física nuclear, física quântica, quanto em química quântica, para descrever o átomo, como ele funciona. Não é o caso, nós não precisaremos disso em ciência dos materiais. Então, em ciência dos materiais, a gente estuda um modelo muito mais simples do que esses que são estudados na física ou na química, certo? E ele é altamente eficiente para que a gente consiga mexer na microestrutura do material, nas partes minúsculas, e obter resultado no macroscópio, naquilo que a gente vê a olho nu, certo? Então, esse modelo simples, ele é baseado nisso aqui, ó, em células unitárias. E ele entende a seguinte coisa, que cada átomo, ele é formado, ou ele tem a característica de uma bola de bilhar. É uma bola, é uma esfera. Então, gente, entenda, eu quero que vocês tenham em mente que isso é um modelo, certo? Do mesmo modo, quando eu falo que, eu desenhei as rochas da Lua, eu desenhei a Lua, eu tenho um modelo da Lua, eu não tenho a Lua na mão, certo? Mas os modelos são altamente importantes para nos ajudar a compreender e a modificar as coisas. Então,
Esse modelo, eu vou apresentá-lo brevemente, até a gente entrar na parte de materiais, certo? Então, esse modelo considera que tudo é formado por átomos e os átomos são esferas. E essas esferas, elas se agrupam, elas têm determinado comportamento, elas se juntam de um determinado modo, não é de um modo aleatório, certo? Então, quando elas se juntam, elas formam a menor unidade formada, é o que eu chamo de célula unitária. Então, a célula unitária, conforme está aqui, são as menores entidades que se repetem em uma estrutura cristalina. Então, quando eu penso no metal, certo? Eu tenho várias células unitárias que vão se repetindo, sendo replicadas para formar todo esse metal, certo? Aqui eu tenho um exemplo e vou contar para vocês uma lenda que é contada na época do Napoleão. Essa lenda diz o seguinte: ninguém tem certeza se isso é verdade ou não. Aqui eu tenho o estânio beta, que está no estado sólido. Ele tem essa estrutura aqui, ó, parece uma caixa de sapato. Aqui ele mudou. Ao invés de parecer uma caixa de sapato, ele está parecendo um cubo. Esse aqui é o estânio alfa. Quando o estânio se organiza assim como um cubo, ele deixa de ser sólido, certo? Um material sólido, como essa barra aqui, ó, que é estânio beta, e ele passa a ser pó. O que que acontece? A lenda na época do Napoleão diz o seguinte, que os botões dos uniformes dos soldados, na época que o Napoleão tentou invadir a Rússia, eles eram de estânio. Pois bem, à medida que o exército francês foi entrando em território russo, a temperatura foi baixando, que na Rússia é bem frio, né? Quando chegou abaixo de 13 graus, o estânio mudou a sua microestrutura. A microestrutura do estânio, que era uma forma caixa de sapato, passou a ser uma microestrutura cúbica. Ou seja, aqueles átomos de estânio mudaram a organização dele, o modo como eles se organizavam. Então, o que, que aconteceu com os botões? Os botões começaram a virar pó. E como os botões viraram pó, certo? Desabotoou as roupas e o exército, segundo a lenda, morreu de frio, né? Mas isso é lenda, gente, é brincadeira. Mas eu estou usando isso para mostrar que, dependendo da temperatura, o mesmo material, ele muda o seu arranjo. Ele estava organizadinho como uma caixa de sapato, de repente ele passou a se organizar numa forma cúbica, que é o que acontece com o estânio aqui, certo? Então, essa célula do estânio, elas se repetem, várias, aqui nessa barra que eu posso ver aqui do lado. Tudo bem? Então, isso são as células unitárias. Eu chamo célula, mas tem muitos livros que chamam de células, célula. Eu estarei falando da mesma coisa. Geralmente vai estar escrito célula e eu vou falar célula. É a mesma coisa, tá? Então, conforme eu falava, os átomos são considerados como se fossem esferas sólidas, com um diâmetro fixo. Então, eles se organizam, como eu posso ver nesse desenho bidimensional, átomos A em cima, empilhados, aqui eu tenho átomos B, branco, e eles têm um determinado empilhamento. Isso vai conferir uma microestrutura para esse material, dependendo desse empilhamento, do modo como está arrumado, certo? Pois bem, vou andar mais um pouquinho com isso e eu prometo que logo, logo eu chego dos materiais. Mas é importante a gente ter a clareza desse básico, como que ciência dos materiais vê isso. Entre as células unitárias, existem algumas formas, certo? Eu vou mostrar algumas para vocês. São 14, na verdade, mas eu vou mostrar para vocês as principais. Então, quando eu penso na célula unitária, ela pode ser cúbica. Ou seja, aqui eu tenho um desenho de um cubo. Em cada vértice do cubo, ó, cada canto desse aqui, eu tenho um átomo. Certo? Só que eu não vou ter um átomo inteiro ali. Na verdade, eu só vou ter 1/8 desse átomo. Porque o pedaço que vai estar aqui dentro
é só esse gominho aqui. 1/8 da bola. É como se eu pegasse uma laranja, cortasse ao meio, aquela metade, certo? Eu corto ao meio de novo e depois pego a outra metade e corto ao meio. Eu consigo dividir em 8 partes. É esse gominho que fica aqui. Então, isso é uma estrutura importante que nós estudamos para entender os materiais. Aqui, nesse caso, esse NC é número de coordenação. O que isso significa? Que cada átomo que está nesse vértice aqui, a vizinhança dele é composta por 6 outros átomos, certo? Então, nesse tipo de organização, cada átomo só vai ser vizinho de outros 6 átomos, beleza? Esse 0,52 é o fator de empacotamento. Quer dizer, esse átomo, quando eu coloco aí dentro, vai ter uma parte que vai ficar vazio. Na verdade, esses átomos só conseguem preencher 0,52, ou seja, 52% dessa célula unitária. Continuando, uma outra célula que é importante é a célula cúbica de corpo centrado. Ou seja, olha o desenho aqui, ó. Eu tenho os átomos nos vértices, nos cantos, e tem um átomo no meio. Aqui fica melhor para identificar. O átomo no meio está inteiro. Em cada vértice, eu tenho 1/8 de átomo. Aqui, se eu olhar o empilhamento, ó, eu tenho átomos em cima. Embaixo, ó, os átomos estão colocados na fileira do meio. Então, aqui, esse tipo de organização vai conferir para esse metal, se eu estiver estudando metal, uma célula cúbica de corpo centrado. O fator de empacotamento dela, ou seja, é 0,68. 68% desse cubo está preenchido. O número de coordenação é 8. Significa que esse átomo aqui, esse gordinho aqui no meio, ele tem 8 átomos vizinhos dele. Os 8 vértices, os 8 cantos do quadrado. Beleza? Pois bem, além disso, eu vou comentar só um último, para a gente começar a falar dos materiais, que é essa célula aqui, cúbica de face centrada. Ela é diferente. Então, na cúbica de face centrada, eu tenho 1/8 aqui nos vértices, nos cantinhos, só que ao invés de eu ter um átomo no meio, eu tenho a metade, eu corto a laranja no meio e coloco em cada face, são 6 faces, pensa um dado que é cúbico, ele tem 6 faces, 6 números. Então, em cada face, eu coloco metade de uma esfera dessa. Então, olha só, quando eu tenho isso aqui, o fator de empacotamento já é maior, já preenche mais o espaço, já é 74%. E cada átomo vai estar rodeado por 12 outros átomos. Então, quando nós falamos de materiais, é importante a gente ter em mente esse modelo, porque esse modelo ajuda a gente explicar bastante coisa na microestrutura. Quando eu mudo essa estrutura, esse arranjo, eu mudo a parte macroscópica. O material pode se tornar mais duro, pode alterar uma série de propriedades mecânicas desse material, certo? Então, olhem só o seguinte. Aqui, gente, eu tenho uma tabelinha. Essa tabelinha é feita por difração de raio-x. O pessoal consegue pegar, por exemplo, aqui o metal alumínio, me perdoe, alumínio. E aí ele consegue saber que o alumínio é cúbica de face centrada, ó, CFC. Quando ele pega um outro metal, por exemplo, ferro, o ferro é CCC, cúbica de corpo centrado. Então, o ferro alfa, ele se organiza com a esferinha, 1/8 em cada vértice e um átomo no meio. Então, cada metal tem um tipo de organização preferencial. O ouro, cúbica de face centrada. O níquel, face centrada. A prata, face centrada. Se eu pegar aqui, ó, o tungstênio é de corpo centrado. O tungstênio, gente, é o metal que tem naquelas lâmpadas antigas de filamento que aquecia e brilhava pra caramba. Esse metal tungstênio,
ele tem temperatura de fusão de 3.600 graus Celsius, certo? Para ele derreter. Só que ele tem que estar numa atmosfera inerte. Então, a gente consegue saber, para cada metal, como que ele se organiza, qual é a estrutura dele. Então, quando eu aqueço esse metal, essa estrutura muda. E uma vez que ela muda, muda as propriedades mecânicas desse material, beleza? Ele pode se tornar mais maleável, mais duro, muda uma série de fatores. Então, é simples. É assim, eu não preciso nem fazer conta, é só ter isso em mente, embora tenha conta também, mas não é o objetivo aqui. Então, aqui tem um arranjinho bonitinho, ó. Olha aqui, ó, cúbica simples, não tem nada no meio, os átomos nos vértices. Cúbica de corpo centrado, tem um átomo vermelhinho aqui no meio, ó. Tá vendo que é só um oitavo, aqui tá mostrando a bolinha inteira, mas é só um oitavo que fica no vértice, em cada vértice. E aqui eu tenho uma cúbica de face centrada, que em cada vértice tem uma bolinha vermelha. Em cada face, perdão. Então, esse modelo, ele é importante, gente, por quê? Porque é mudando essa microestrutura, a gente confere características diferentes na parte macroscópica, tanto de um metal quanto de uma cerâmica. Então, com base nisso, é que os cientistas dos materiais chegam às conclusões para poder melhorar o desempenho dos materiais, torná-los mais eficientes, certo? Então, com base nisso, agora nós entraremos, sem teorias, na parte material. O intuito aqui é uma palestra mais informativa, também informativa, mas mais informativa do que formativa, né? Porque nós vamos informar e todo mundo pode entrar em contato, se tiver alguma coisa que queira aprofundar mais, eu estarei à disposição. Então, vamos lá. Quando nós falamos de materiais, para a ciência dos materiais, existem 4 grandes categorias de materiais, que são os materiais metálicos, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos e os materiais compósitos. Gente, ó, os materiais compósitos, na verdade, eles são uma mescla dos outros 3. Se eu juntar um metal com uma cerâmica, o material que resulta ali é um compósito. Se eu juntar um polímero com metal, o material que resulta é um compósito, beleza? Então, hoje já tem mais categorias, isso avança bastante, mas eu vou falar dessas 4 grandes categorias. Explicar um pouquinho, mostrar os avanços, como que é, esclarecer. Vou começar falando dos materiais metálicos, né? Mas vamos lá. Primeiro, quando a gente fala em todas essas categorias de materiais, eles são usados aonde? Tudo que nos rodeia. Tipo, se eu olhar na construção civil, eu tenho material cerâmico, tijolos, eu tenho cimento com ferro, é material compósito, porque mistura a matriz é o cimento e o ferro, misturou materiais distintos. O cimento é uma cerâmica. Você tem um material compósito, você tem as telhas, são materiais cerâmicos, certo? Então, é uma mistura. Quando eu olho aqui para baixo, eu tenho um calçado de borracha, certo? A borracha, assim como os plásticos, são materiais poliméricos, certo? A borracha tem borracha natural, que a gente tira da árvore, da seringueira, mas desde a Segunda Guerra surgiu também a borracha sintética, certo? Por que surgiu a borracha sintética? Porque na época da Segunda Guerra, gente, para quem não sabe, os japoneses invadiram Pearl Harbor, lembram? Então, quando os japoneses invadiram Pearl Harbor, por que eles fizeram isso? Tática de guerra. Porque Pearl Harbor era a base que protegia a Indonésia. A Indonésia era colônia britânica e era o maior produtor de borracha na época, certo? Então, o que acontece? Se ele invadisse ali, não tinha como mandar borracha para o resto do mundo. E borracha é algo essencial. Tipo, cada tanque de guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, tinha em torno de 6 toneladas de borracha. Então, o que acontece? Eles invadiram Pearl Harbor para não deixar a borracha migrar, ir para outros cantos.
Mas, por outro lado, foi bom porque a ciência começou a ver, Você não, tem e ideia, como é que a foi gente produz borracha 56 sintética? pessoas, né? Então, a partir disso, começou-se a produzir borracha sintética. Teve todo um estudo, lógico, mas é algo essencial nos dias de hoje. E sempre, né, desde o século XX para cá, a borracha é algo bastante essencial. Se a gente olhar, os materiais estão na indústria automotiva. Tipo, aqui eu tenho a carcaça de um carro sendo soldada por esses robôs aqui, ó, esses braços mecânicos. É metal. Se você pegar um barco, um avião, tudo vai ter materiais metálicos, cerâmicos, compósitos. Então, esses materiais estão em tudo que nos rodeia. Se a gente olhar nas roupas, eu tenho roupas de tecidos naturais, como algodão, linho, mas eu tenho cada vez mais tecidos sintéticos, como nylon, como lycra, como acetato, viscose, elastano, são tudo materiais sintéticos, beleza? Então, as aplicações dos materiais são enormes. Isso mudou o mundo que nos rodeia, certo? Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais metálicos, então. Então, agora eu vou por partes. Eu vou falar um pouquinho sobre os materiais metálicos, depois sobre os outros três. Os materiais metálicos eu vou me estender um pouquinho mais, nos outros eu serei um pouco mais breve, tá? Mas não se preocupe que não vou estender tanto, não. Então, os materiais metálicos, eles são tão importantes que se a gente olhar para a história, em função dos materiais metálicos, a gente tem as idades. A idade dos metais. Quando que começa a idade dos metais? Por volta de 4.000 a.C., há 6.000 anos atrás, começou a idade dos metais. Os arqueólogos estudando começaram a achar metais e datam dessa época. Então, se a gente olhar o primeiro metal que o homem teve acesso e começou a manipular, começou a forjar, foi o cobre. O cobre foi bastante importante. Se a gente olhar aqui, ó, nós temos utensílios de cobre, machadinhas, faca, feito de cobre, certo? Esse período foi entre 4.000 e 3.000 antes de Cristo. Isso facilitava na caça, porque as ferramentas agora, as armas, tinham uma resistência mecânica maior. Começaram a se produzir vasilhas e artefatos de cobre, potes, copos, vasilhas, facas, para usar nos domicílios em geral, para usar em casa, para uso doméstico, certo? Então, o cobre foi algo extremamente importante. O homem começou a dominar o cobre por volta de 6.000 anos atrás. Pois bem, olha só, o cobre foi importante se a gente olhar, porque com cobre acha-se também estatuetas, máscaras dessa época, da Idade do Cobre. Ele foi importante porque na agricultura ele facilitou e permitiu que a agricultura se tornasse mais eficiente, porque começaram a fabricar enxadas de cobre e charruas. O que é uma charrua? Uma charrua é um arado, uma espécie de arado que o cara empurrava para cortar a terra, para plantar. Isso aumentou a eficiência da agricultura. Então, a introdução dos metais na vida dos humanos facilitou e fez com que as comunidades, tendo mais acesso a mais alimento, pudessem crescer cada vez mais. Certo? Então, outra idade posterior à idade do cobre é a idade do bronze. A idade do bronze, ela começou por volta de 3.000 a.C., cerca de 5.000 anos atrás. O que é o bronze? O bronze, gente, é uma mistura de cobre e estanho. Mistura os dois elementos químicos, cobre e estanho. Ou seja, coloca 67% de cobre e 33% de estanho. Ou seja, para cada 2 partes de cobre, coloca uma parte de estanho. Aquece, esse trem mistura bem. Quando ele solidifica, você tem lá o bronze. Beleza? O bronze, gente,
ele tem uma resistência mecânica maior do que o cobre. Se eu pensar a dureza, por exemplo, só para efeitos de comparação, do cobre era 90, 80, 90, dureza Brinell. A dureza do bronze já é de 164. Então, agora, a humanidade passou a ter um metal mais resistente, que, de certo modo, pôde ajudá-la a seguir produzindo mais e mais e ampliando seus horizontes. Então, aqui, nós temos uma imagem de bronze, tem uma cabeça de machado de bronze e tem um elmo de bronze. Elmo são aqueles capacetes que os soldados usavam na guerra para proteger a cabeça. Então, essa é a idade do bronze. A próxima idade é a do ferro. Eu vou falar só essas 3 idades, gente, e a gente já vem para o nosso dia a dia. É só para a gente ver que para que a gente chegue para chegar no que estamos hoje, não é automático, não é um estalar de dedo. Depende de anos, décadas, séculos, às vezes milênios de evolução, certo? Então, no caso da metalurgia, tem milênios de evolução. Então, a idade do ferro, ela começa por volta de 1200 a.C. Há 3.200 anos atrás, já tinha humanos forjando ferro. E podiam fazer capacetes de ferro, estruturas, obras de arte de ferro e armas de ferro. A resistência mecânica do ferro é muito maior do que a do bronze, certo? Isso causou um avanço. Por exemplo, um povo que dominava a metalurgia do ferro, fazia suas espadas de ferro. Se ia lutar contra outro povo que dominava o cobre ainda, ou o bronze, as espadas deles quebravam facilmente. Então, isso trouxe avanço. A idade, só para a gente ver, há mais de 3.000 anos atrás, o homem já dominava o ferro. E continua dominando, ampliou muito o conhecimento. Para ampliar esse conhecimento, foi necessário ter ideia daquele modelo que eu mostrei para vocês no início da palestra, das células unitárias. Aquilo é que fez entender cada vez mais como que os metais funcionam e como nós podemos modificá-los para melhorá-los. Aqui, gente, eu tenho o exemplo do ferro. Quando eu falo em ferro, gente, qual é a grande diferença entre ferro e aço? É o seguinte: a matriz é ferro. Imaginem, para quem não é da área de materiais, eu tenho uma grande panela, a grosso modo. Tenho uma grande panela, coloco o ferro e derreto. Só que ali dentro eu coloco carbono, jogo carvão, uma quantidade de carbono. O carvão vai ser eu coloco as pitadas dele. Se eu colocar até 2,11% de carbono, eu tenho aço. Se eu colocar mais do que 2,11% de carbono, colocar até 6,67% de carbono, eu passo a ter ferro. Ferro de construção, são 4 os mais famosos. Ferro nodular, são 4. Ferro cinza, mas não vamos entrar nessa questão agora. Então, é isso que diferencia o aço do ferro. Vou dar um exemplo para quem não está tão fresco na cabeça. Pensa o seguinte: se você tem uma solução de água com açúcar, uma solução líquida, né, no estado líquido, você coloca açúcar e mistura. Tem um limite de solubilidade. O açúcar se mistura na água. Se você acrescenta mais açúcar, ele se mistura. Vai chegar um ponto que, se você colocar açúcar a partir daquele ponto, você pode mexer o tanto que for, que quando você deixar aquela solução de água com açúcar quietinha, o açúcar em excesso vai descer, vai precipitar no fundo do copo. Certo? Então, eu estou usando essa ideia, para usar como modelo aqui. Se eu colocar mais do que 6,66% de carbono dentro do ferro, ele vai precipitar, como aquele açúcar lá.
e vai fragilizar o ferro ou o aço. Então, por isso que quando eu faço ferro, é até esse limite. A partir disso, começa a precipitar. Beleza? Então, o aço até 2,11. De 2,11 a 6,67 é ferro. Aplicações do ferro: utensílios domésticos, ferramentas, peças de automóveis, estruturas de edifício, casa, do concreto, você usa. Já o aço a gente usa em latas de alimento, peças de automóveis, aço para construção civil, certo? São altamente importantes. E o que difere eles é a quantidade de carbono, em princípio, certo? Tem mais coisas. Pois bem, então, quando a gente fala isso, certo? Eu sei diferenciar o que é um ferro de construção simples e o que é um aço. Só que os aços, nós podemos ter aço-liga. O que é o aço-liga? É quando eu vou, dentro da minha composição, colocando pitadas de outros elementos químicos. Essas pitadinhas que eu vou colocando lá, elas conferem, no caso, vamos supor, eu tenho um aço e eu coloco cromo. Joguei cromo lá dentro. O que o cromo faz? Aumenta a dureza. Com o cromo, eu posso produzir aço inoxidável, que não oxida facilmente com a atmosfera. Beleza? Se eu jogar na minha receita manganês, ele aumenta a temperabilidade. O que é essa temperabilidade? Ou seja, a superfície desse aço fica muito, 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 muito dura. Ela passa a ter uma microestrutura, um arranjo que a gente chama de martensita. E isso é muito duro. Então, com isso, eu consigo fazer aço ferramenta. Ou seja, eu consigo fazer um aço capaz de comer, de moldar outros aços, de tornear outros aços. Beleza? Então, eu acrescentei uma pitadinha de manganês. Vou falar um pouquinho sobre o molibdênio e o nióbio, porque o nióbio está em voga. Ultimamente eu tenho visto aí na internet, vi as pessoas falando a respeito do nióbio. Gente, olha só, o molibdênio e o nióbio, ele aumenta a resistência mecânica da liga de aço. E muito, bastante. Aqui tem uma tese de mestrado, eu peguei, quem quiser tem até os dados da tese de mestrado, que o cara fez um estudo mostrando isso. Foi o Adílio Pereira Andrade Cunha. Ele fez um estudo. Agora, nota só o seguinte, gente, para que o povo não fique, meu Deus, o nióbio é a salvação da República Brasileira. Se a gente vender nióbio, nós vamos ficar bilionários. Gente, a quantidade de nióbio que você coloca na liga de aço é 0,1%. Pensa só o seguinte, se eu fizer 1 tonelada dessa liga, certo? Eu vou colocar lá 0,5% de carbono, né? Eu vou colocar uma quantidade lá de carbono, vou colocar lá quase 1.000 quilos de ferro e vou colocar 1 quilo só de nióbio. 5 quilos de carbono e 1 quilo de nióbio. Beleza? Em 1 tonelada. Então, nióbio não é um produto que nós vamos usar a rodo, só que ele é altamente importante na indústria, porque ele aumenta a resistência mecânica, os gasodutos, certo? Eles são, o material que é feito tem o nióbio, beleza? Para aguentar a resistência mecânica, para aumentar a resistência mecânica, porque ali tem pressões, pode ter grandes pressões, então tem que ter uma resistência mecânica maior, beleza? Então, eu coloquei uma pitadinha de nióbio lá, a minha liga ficou mais eficiente. Então, esses conhecimentos são importantes e são relevantes para a ciência dos materiais. Vejam só o seguinte, além das ligas ferrosas, podemos ter ferro, podemos ter aço, nós temos ligas não ferrosas, como o alumínio, por exemplo. Aqui eu tenho uma forma de pudim de alumínio, latinhas de cerveja, de sardinha, não coloquei aqui nenhuma propaganda, tá? E de alumínio. Gente, o alumínio, ele começou a ser utilizado pela humanidade no século XIX. Embora a gente já usasse ferro, há muito tempo atrás, há 3.000 anos atrás, a gente já usava ferro, por isso tem a idade do ferro,
O alumínio nós só começamos a usar no século XIX, há cento e alguns anos, 150 anos atrás, para cá. Por quê? O alumínio, ele não é encontrado isolado na natureza. Você chega lá e acha um punhadinho de alumínio. Não. O alumínio, no solo, na crosta terrestre, ele se mistura com oxigênio e forma um minério que a gente chama de bauxita. Então, a gente precisa extrair a bauxita, fazer um processo para da bauxita tirar a alumina. Para da alumina, a gente conseguir extrair o alumínio. É um processo caro, foi inventado no século XIX, chama processo Bayer, certo? E a partir disso, tornou possível a gente usar alumínio. E a gente usa alumínio bastante, cada vez mais, porque o alumínio ele tem uma resistência mecânica alta e ele é bem mais leve do que o aço e do que o ferro. Ele tem quase 1/3 do peso deles em massa. Então ele é mais leve e altamente resistente. Mas a humanidade teve esse problema aí, para conseguir separar essa mistura, conseguir separar, quebrar a bauxita e tirar só o alumínio, nós demoramos muito tempo. Então veja que a evolução, às vezes, em alguns campos é mais rápida, em outros demora mais um pouco. A gente precisa amadurecer mais para chegar a avanços em outras áreas, certo? Aqui a gente viu nos utensílios domésticos. Outro metal que já era usado há muito tempo, a gente viu o primeiro metal usado, ele continua sendo usado até hoje, que é o cobre. Aqui eu tenho fio de cobre, eu tenho aqui um tacho de cobre bom para fazer doce. Aqui eu tenho tubulação de refrigeração, de ar-condicionado, utiliza-se de cobre, porque o metal ele é bom condutor de calor, certo? Excelente condutor de calor. Então, para refrigeração, essa tubulação é essencial. É feita com tubo de cobre. Então, o cobre é bastante utilizado ainda em dias atuais. Beleza? Isso aí é um exemplo de uma liga não ferrosa. Agora, quando a gente pensa nesses metais, como que eles podem ser utilizados no dia a dia? Como que esses metais podem ser, por exemplo, aplicados na saúde? Que é algo bastante importante para nós humanos, porque se a gente conseguir aplicar esse conhecimento na saúde, a gente consegue viver mais, ter mais conforto. Esse é o objetivo da engenharia e da ciência em geral, certo? Então a gente vê que, de certo modo, esses conhecimentos mudaram o mundo. Porque, olha aqui no tratamento dentário, aqui eu tenho um amálgama metálico. Esse amálgama metálico aí é uma mistura. Tem mercúrio, tem estânio, tem cobre, tem prata. Então, o dentista vai lá, tira a parte do dente que não está boa e coloca isso no lugar. O cara consegue vida normal, volta a comer, tudo. Ele tem o dente recuperado. Isso era impossível há 100 e alguns anos atrás, 200 anos atrás. O cara arrancava o dente, perdia o dente. Podia ser o rei, ser quem fosse, ficava sem dente na boca. Hoje, não. A gente está vendo aqui metal sendo usado para corrigir o alinhamento dos dentes no aparelho dentário. A gente está vendo aqui, nesse caso aqui, uma prótese de quadril. Aqui a cabeça do fêmur foi danificada, certo? Com o uso, o tempo. Então, o que o cara fez? O cara fez uma prótese que ele pega esse pedaço aqui que é de metal, coloca dentro do osso do fêmur, e aqui ele faz a cabeça, tá aqui, essa cabeça aqui, ela vai friccionar, ela vai ter contato e mobilidade no osso ilíaco, no ilíaco, beleza? Então, você consegue restituir a mobilidade para quem tem algum problema femoral. O cara que não está mais andando, sente dores intensas, você consegue, a medicina consegue restituir graças a esse tipo de materiais, essas técnicas, certo? Então, pode ser aplicado aqui, metal. Prótese de joelho. O cara tá com o joelho ferrado, desgastado, não sei o quê. Ó, aqui é a prótesezinha. O cara põe metal, aqui é outro material, não metálico, né? E aí o cara consegue restituir
o movimento, as dores intensas que o cara tinha, já nem andava, consegue restituir com essa prótese. Se eu olhar aqui, ó, o cara teve um acidente, parte do crânio dele, ó, foi arrancado. O cara coloca aqui, ó, metal aqui no crânio, enxertar para não ficar um buraco na cabeça. E vida normal. Aqui eu tenho um stent, ou seja, o cara tem uma artéria que tá entupindo, ela tá. O que o cara coloca? Ele coloca esse tubinho aqui, ó, que parece uma molinha nessa artéria. Essa molinha não deixa essa artéria fechar, tem uma restrição. E com isso evita o infarto, certo? Evita a morte, salva a vida. Beleza? Então, esse metalzinho que é colocado ali dentro da veia salva muitas vidas. Então, os metais são utilizados atualmente para isso. Eles modificaram o mundo, certo? Eu vou falar um pouquinho também sobre os materiais cerâmicos, que é a outra classe que eu comentei que seria importante a gente discutir. Então, quando nós falamos de materiais cerâmicos, certo? É importante a gente ter em mente ou discutir um pouco melhor o que é material cerâmico. Porque, às vezes, as pessoas têm um conceito bem simplista sobre isso e acham que cerâmica é só tijolo e telha. Mas cerâmica é muito mais do que isso. Beleza? Não que isso também é cerâmica, mas tem muito mais coisas. Então, eu espero aqui, falando de materiais cerâmicos, expandir um pouco mais o horizonte de vocês. Então, por exemplo, quando a gente fala de materiais cerâmicos, o que é cerâmica? É um material artificial produzido pelo homem. É o mais antigo. O homem começou a produzir cerâmica antes que ele antes de começar a forjar o ferro, antes de começar a trabalhar com o bronze. Há escavações em que aparecem materiais cerâmicos de 10, 15 mil anos atrás. Então, aqui eu coloquei aqui um exemplo, cerâmica marajoara. Esses vasos são encontrados na ilha do Marajó, lá no estado do Pará, aqui no Brasil. Os índios já faziam isso, a gente chama de índios nativos, né? Já faziam esse tipo de cerâmica antes dos portugueses chegarem aqui. Aqui eu tenho uma cerâmica egípcia que é de 3.200 anos atrás. E aqui nós temos os azulejos portugueses, certo? São um revestimento, é um material cerâmico também. Pois bem, eu gostaria de frisar que, embora os azulejos sejam conhecidos como azulejo português, eles não são, a origem deles não é em Portugal. Os azulejos, eles têm origem árabe. Os árabes que começaram a fazer prédios, construções e revertir com esses materiais. Pois bem, como esses árabes, eles dominavam ali o sul da Espanha, que eram os mouros, muitos prédios ali têm essas características. E por volta de 1500, 1503, Portugal começou a importar esses revestimentos de Servilha, na Espanha. Começou a importar lá dos mouros. E começou a revertir os seus prédios com isso. E aí, como Portugal começou a cada vez mais utilizar isso, ficou conhecido como azulejo português. Beleza? Então, isso é material cerâmico. Agora, vejam só o seguinte, gente. A cerâmica ela é dividida em partes. Eu tenho um tipo de cerâmica que a gente chama de cerâmica branca. O que é a cerâmica branca? A cerâmica branca, gente, ela pode estar aqui ó, em pias e vasos sanitários, em louça de mesa. Ela pode estar em cerâmica artística, como é o caso de Porto Ferreira, que é a capital da cerâmica artística, que é quem mais produz esse tipo de utensílio, né? Ela pode estar em isoladores elétricos. Essa cerâmica branca, gente, a argila dela, ela tem pouco óxido de ferro, o que dá essa característica mais esbranquiçada. Além disso, na mistura, tem como componente o feldespato, o caulim e o quartzo. Então, confere essa coloração branca, beleza? Então,
são tipos de cerâmica. Tem a cerâmica branca, que a gente tem em casa, tem a cerâmica vermelha, que é o que a gente conhece aí como tijolo, telhas, é a argila moldada, tem bastante óxido de ferro, tem essa coloração avermelhada. Esse é o primeiro material assim que o homem começou a moldar em grande escala, 10, 15 mil anos atrás. Beleza? Então, essa é a cerâmica vermelha. Pois bem, temos também as cerâmicas refratárias. É só o cara ver, quando o cara vai fazer um forno de pizza, qualquer coisa, ele coloca tijolos refratários, porque eles são capazes de aguentar altas temperaturas, certo? Porque o material cerâmico é um material altamente resistente à temperatura, beleza? Embora ele seja um material frágil, né? Mas ele é muito resistente à temperatura, certo? Um exemplo que nós temos aqui, ó, é de um ônibus espacial. Esse ônibus espacial hoje estão desativados. Estados Unidos utilizava ônibus espaciais na década de 80. Acho que o último foi desativado há poucos anos atrás. Então, para orbitar ao redor do planeta. Então, esses ônibus espaciais, eles eram usados para colocar satélite em órbita, certo? E mudou as telecomunicações. Só que para que a gente colocasse esses ônibus espaciais lá em cima, tinha um problema. Quando eles reentravam na atmosfera, a temperatura era muito alta. Então, a fuselagem desse ônibus não podia ser de metal, porque senão não aguentava essas altas temperaturas. Então, os cientistas da NASA desenvolveram cerâmicas com fibras de quartzo e revertiram toda a fuselagem, toda a parte externa do ônibus espacial era revertida dessas cerâmicas. Só para você ter uma ideia da eficiência dessa cerâmica, o cara colocava uma pastilhazinha dessa cerâmica num forno a 1.250 graus, quando ele retirava do forno, depois de 10 segundos, ele podia pegar ela com a mão, porque ela já tinha resfriado. Já tinha trocado o calor e já tinha resfriado totalmente. Então, esses materiais cerâmicos, eles foram altamente importantes para que pudéssemos trabalhar com altas temperaturas. Mas, também, quando a gente fala de cerâmica, enquadram-se aqui os vidros. Eles estão classificados lá dentro de materiais cerâmicos. Nós podemos ter vidro temperado ou um pote de vidro comum. Qual é a grande diferença entre esse vidro temperado e um pote de vidro comum? O vidro temperado, que é esse que está em cima, ele é mais rígido, ele tem uma resistência térmica maior, ou seja, você consegue colocar uma forma lá no forno para fazer lasanha e ele aguenta temperaturas maiores. E quando ele quebra, ele estilhaça em pedaços. Para fazer esse vidro é feito um processo térmico. O cara faz o vidro comum, depois ele coloca no forno a uma temperatura e resfria. Então, ele faz um processo de têmpera no vidro. O que é a têmpera? Se eu fizer um lembrete para vocês, a têmpera a gente usa nos metais. O ferreiro, meu bisavô, tataravô, sei lá, meu bisavô era ferreiro. Então, o cara pega o metal, aquece, bate, molda com metal aquecido e resfria rapidamente no óleo, na água. Hoje resfria no óleo. Esse material aumenta a resistência mecânica dele, a dureza dele. Então, o processo não é exatamente igual, mas é feito um processo de têmpera no vidro, certo? Então, quando ele quebra, ele estilhaça, certo? Pois bem, então, quando nós falamos de vidro, que se enquadra dentro de materiais cerâmicos e são bastante utilizados no dia a dia hoje, nós temos aqui o seguinte, qual a importância do vidro? Isso aqui é quando o pessoal estava fazendo o espelho do telescópio Hubble, que foi colocado no espaço em 1990. O telescópio Hubble permitiu à humanidade enxergar muito mais longe, permitiu a gente enxergar galáxias distantes. Olhem aqui, ó. Isso aqui é foto de galáxias espirais, fotos tiradas pelo Hubble. Isso só foi possível porque conseguimos fazer
esse espelho de mais de 3,20 metros de diâmetro. Quando eu falo nós, é a humanidade. Sem isso, a técnica para fazer isso é altamente difícil. Não é simples. Mas permitiu que nós enxergássemos muito mais longe. Hoje, vão colocar outros telescópios mais modernos ainda, melhores que o Hubble, em órbita. E eles precisam ter o quê? Espelho. Espelho é feito de quê? De vidro. Então, tem toda uma tecnologia por trás disso. E para a gente enxergar mais longe, a gente precisa desses conhecimentos. Só um breve parênteses nisso. Reza a lenda que o vidro foi descoberto, isso é uma lenda, foi descoberto meio que por acaso pelos árabes. Diz que caiu um raio na areia do deserto, a temperatura derreteu a areia e perdeu o calor rapidamente e vitrificou. Então os caras começaram a ver, opa, se eu aquecer a areia, forma vidro. O vidro mais simples, gente, que tem, a ideia é essa. Você pega o óxido de sílica, que é o óxido de silício, desculpa, que a gente chama de sílica, a areia. Você derrete ela, coloca soda cáustica, você resfria rapidamente, você forma vidro. Beleza? Com isso, eles começaram a desenvolver os primeiros óculos. E por volta do ano de 1300, certo? Começaram a aparecer monges na Itália utilizando óculos. Isso mudou o mundo, gente. Porque imagina um cara que tem 7, 8 graus de miopia e que hoje ele tem vida normal, trabalha, tem família. Antes da gente ter vidros e ter óculos e tudo mais, essa ciência, esses materiais, esse cara, como é que ele ia constituir uma família? Sendo que ele não era capaz de trabalhar, porque ele não enxergava. Então, a gente tinha muito mais pessoas marginalizadas por conta de uma ciência que ainda não existia. Então, o simples, criar o vidro, desenvolver uma ciência que explique como a visão funciona e juntar essas duas coisas mudou a vida de milhões de pessoas, talvez até bilhões de pessoas do mundo. Isso é uma categoria de materiais cerâmicos. Pois bem, mas há também cerâmica de alta tecnologia. Eu estou falando isso, gente, porque, tipo, em Porto Ferreira, eu moro em Porto Ferreira, e quando o pessoal pensa em cerâmica, a única ideia que o cara tem é que cerâmica serve para fazer telha e tijolo, e tem ceramiquinha, que é cerâmica artística. Mas cerâmica é muito mais coisa, como a gente viu vidro, tem vidros de alta tecnologia, e a gente tem cerâmicas de alta tecnologia. Por exemplo, a gente tem a cerâmica pisoelétrica, para quem é mais antigo, deve lembrar daqueles discão de vinil, tinha uma agulha que ela era pisoelétrica. Quando você aperta aquela agulha, uma pressão mecânica gera uma corrente elétrica, gera um sinal elétrico. Esse sinal elétrico era decodificado e transformado em som. Isso foi descoberto em 1800 e alguma coisa, a pisoeletricidade. Então, as cerâmicas pisoelétricas estão aí nos sensores. Para você fazer o ultrassom do bebê, precisa de uma cerâmica pisoelétrica. É ela que faz o ultrassom acontecer. Sem ela, não tem ultrassom. Para você fazer ultrassom na indústria, ver se a solda numa tubulação está boa, num gasoduto, você precisa de cerâmica pisoelétrica. Certo? Isso é altamente importante para o mundo atual. A gente tem cerâmicas feitas de titanato, zirconato de chumbo, por exemplo, que elas guardam memória. Então, as memórias que nós temos nos dispositivos celulares, computadores, são guardadas em materiais cerâmicos. As memórias estão ali, dentro das cerâmicas, na esterese da cerâmica. São altamente importantes. Pensa o mundo moderno. Hoje, você consegue, num HD, armazenar uma biblioteca inteira. Ali tem um material cerâmico que permite isso. Olha como mudou o mundo. Então, tem todo um estudo em cima disso. O cara, para estudar essa cerâmica, é muito tempo. Não é simplesmente, a ciência não brota do nada. Para que a gente partisse de 6.000 anos atrás,
de 10 mil anos atrás fazer panela de barro e hoje a gente fazer uma cerâmica que armazena a biblioteca dentro dela, demorou 10 mil anos. Aqui eu tenho um caso de cerâmica transparente. As primeiras cerâmicas transparentes, igual vidro, só que a estrutura de cerâmica cristalina, é um sólido cristalino. Pensa que dentro dele todos os átomozinhos estão alinhados, como soldados em fila. Diferentemente de um vidro, certo, que é transparente, é como se os soldados, que são os átomos que estão ali dentro, ao invés de estar em fila, alinhado, eles estão descansando. Então, cada um está apontando para um lado, a fila não está organizada. Então, isso que diferencia o vidro de uma cerâmica cristalina. E no caso da cerâmica transparente. Então, essa cerâmica transparente começou a ser a primeira, em 1995, no Japão. Em 2004, a Nikon já fez máquina fotográfica com a lente de cerâmica transparente. Qual a vantagem disso? A máquina ficou menor. Ao invés da imagem se formar, sei lá, 15 centímetros no fundo da máquina, a imagem passava a se formar numa distância muito menor, a 4 centímetros. Então, você consegue deixar a máquina mais compacta, o equipamento mais compacto. Beleza? Só falando um pouquinho, é importante frisar que aqui na América Latina, o primeiro lugar onde foi feita cerâmica transparente foi no Instituto de Física da USP de São Carlos. Eu trabalhei nisso, meu doutorado inicialmente era nisso, depois mudou, mas mesmo assim eu fiz a cerâmica transparente e coloquei na minha tese, está relatado lá e tem parte disso. Aqui é um exemplo, ó. Essa é óxido de ítrio. Essa cerâmica aqui, ó, eu consigo ler o que está lá atrás. Nós conseguimos fazer ela com quase 60% de transparência, 60%, 70% de transparência, certo? Então, isso por volta de 2010. 15 anos depois dos japoneses, é que nós conseguimos reproduzir isso aqui na América Latina. E fomos o primeiro laboratório a fazer isso aqui na América Latina, certo? Cerâmica transparente. Agora, vamos ver a aplicação de cerâmica na saúde. Vejam só aqui o caso, ó. Quando eu falei lá o cara colocou amálgama de metal no dente para obturar, também hoje, cada vez mais, os dentistas utilizam material cerâmico, porque ele consegue ficar da coloração do dente. Então, cada vez mais, você já nem vê mais as pessoas, é raro, com obturação de metal. Então, hoje, foi substituído por material cerâmico. Outra coisa, implante dentário, quem vai fazer dente, é feito de cerâmica. Aqui tem o dente que vai ser colocado, foi colocado um pino de metal aqui, e o dente vai ser colocado ali no lugar. Aquela prótese de quadril que eu falei do metal, na verdade, ó, esse pedaço dela é metálico, aqui eu tenho uma parte da cabeça dela que é de cerâmica, que é material cerâmico. Então, esses materiais são utilizados na saúde, no dia a dia, cada vez mais, e permitiu que a humanidade evoluísse muito. A outra classe que eu vou falar é sobre os materiais poliméricos. Gente, primeira coisa, eu vou falar só um pouquinho o que é material polimérico, porque é algo mais novo do que os materiais cerâmicos, metálicos, que a humanidade já domina há tanto tempo. Os polímeros, existem polímeros naturais, certo? Como o látex, existem vários polímeros naturais, a celulose, existem na natureza, certo? Agora, e o que é o polímero? O polímero é uma macromolécula formada pela união de substâncias simples, chamadas monômero. O que é isso? A ideia é o seguinte, olha esses elefantes aqui embaixo. Eu penso, cada elefante desse é uma molécula. O elefante que está atrás, grudado nele, pegou no rabo dele, é outra molécula igualzinho. Então, eu tenho um conjunto, várias moléculas iguais. Isso forma o
polímero unido. Gente, só lembrando, o que é a molécula? A molécula é formada por átomos. Os átomos, que toda matéria é formada por átomos, quando eles se agrupam, eles podem formar moléculas. Então, cada elefantezinho desse é uma molécula. Então, esse conjunto de várias moléculas forma o polimero, poli de vários, meros dos monômeros. Beleza? Monômero é um só e poli são vários. Então, é a molécula que se repete, grande, como se fosse um elefante em fila, um segurando no rabo do outro. Os materiais poliméricos têm essa característica. Pois bem, como eu falei, tem os naturais. Aqui, ó, o amido, a gente que consome bastante amido, milho, batata. Só para fazer uma informaçãozinha que é importante. Gente, a batata, ela foi primeiro cultivada aqui na América do Sul. O milho também é cultivo da América. O mundo inteiro hoje usa milho. Batata alimenta a Europa. Isso foi cultivado por índios. Então, nós não podemos menosprezar outras culturas, porque todas as culturas, de certo modo, elas estão fundidas, elas estão entrelaçadas, certo? Então, desde esse milho e essa batata que os índios cultivaram primeiro, a humanidade inteira usa, alimenta o mundo. Do mesmo modo, quem inventou o vidro e as lentes de óculos foram os árabes. Os primeiros modelos de visão foram os árabes. Então, a matemática, as primeiras matemáticas, a equação de segundo grau, tudo, árabe. Então, de certo modo, a cultura mundial, ela é uma coxa de retalhos. Todos os povos, de certo modo, estão ali representados, né? Isso é importante. Isso nos torna um único povo, certo? Nós todos somos humanos. Beleza? Embora alguns não percebam, mas todos somos humanos. E isso nos une. A ciência nos une. Beleza? Então, olha aqui, o amido é uma molécula que vai se repetindo igual. Como se fosse o elefantinho, um segurando no rabo do outro. A celulose, aqui tem um exemplinho do algodão, tal, é uma molécula que vai se repetindo. Aqui o látex também. Isso aqui são polímeros naturais que encontramos na natureza, né? Isso aí é polímeros naturais, desculpa, que encontramos polímeros naturais. Olhem só um detalhe, quando eu olho para a seringueira, gente, lembra que aqui na minha palestra eu falei que a Indonésia, na época da Segunda Guerra, era o maior produtor de borracha do mundo. A seringueira é uma árvore típica da floresta amazônica. E ela foi levada, sementes da seringueira, para a Indonésia, que era a colônia britânica, como as temperaturas, o clima era parecido com o clima da Amazônia, lá fluiu muito bem. A seringueira se desenvolveu. Com algumas décadas depois, aquela região tornou-se o maior produtor de borracha do mundo, o maior produtor de látex do mundo. Beleza? Então, olha só um detalhe. Quando a gente pensa nesses polímeros naturais, poxa, e daí? Quando começou os sintéticos? De certo modo, polímero sintético, o primeiro que a gente tem é a borracha. Essa borracha dos pneus de carro, borracha que tem no nosso tênis, numa série de lugares, ela é a borracha vulcanizada. Segundo a lenda, diz que é verdade isso. O processo de vulcanização aconteceu por acaso. Esse cidadão aqui, o Charles Goodyear, ele tinha uma bolinha de látex ali perto do fogão dele e tinha uma quantidade de enxofre. Estava quente, o látex se fundiu com o enxofre e formou a borracha vulcanizada. Isso foi importante porque agora a gente passou a ter um material altamente útil e aplicável. Por quê? Quando nós tínhamos só o látex, era um problema. Como é que você ia fazer um tênis de látex? Só látex. Por quê? O que acontece com o látex? Se está muito quente, ele começa a querer derreter, ficar oleoso, ficar viscoso. Se está muito frio, ele começa a trincar. Então, o processo de vulcanização evita isso.
Então, por isso nós temos hoje borracha aplicada em larga escala. Isso se deu aqui, perdão, aqui na apresentação está errado, 1939. Na verdade, é 1839, beleza? Que a vulcanização começou a ser realizada. Então, é algo recente. A gente começou, recente assim, não tem 200 anos, que a gente começou a usar, de certo modo, polímero sintético, já modificado pelo homem, a borracha. Pois bem, eu vou comentar aqui só dois. Quando a gente pensa nesses polímeros, os polímeros sintéticos começaram a ser usados em larga escala no século XX. Por exemplo, o PVC, que é usado em tubulação, ele foi descoberto ainda no século XIX. Só que o PVC, está aqui nessa tabelinha, ele só começou a ser comercializado em 1927. Então, vejam só, aqui em São Paulo, né, as tubulações das cidades, em grande parte, eram feitas de tubos de ferro, ferro fundido. E hoje, eles vão trocando, quando vão abrindo outros bairros, colocando tubulação de PVC, beleza? Porque tem uma durabilidade maior. O ferro fundido oxida, um tempo lá, ele oxida e diminui a vazão da água, gera vazamento, tal. Então, começou a trocar para PVC. Então, ele é bastante utilizado. Nas casas, utiliza-se tubulação de PVC. Só um dadozinho, uma histórica, rápido. Eu fui numa fazenda histórica em São Carlos, e lá tinha na biblioteca, tinha uma torneira, uma pia, só que não funcionava. Aí o cara me falou, olha, eu perguntei, mas por que essa pia, isso não funciona? Ele falou, olha, é o seguinte, os ricos, na época ainda da escravidão, para mostrar status e que tinham condição, eles colocavam uma pia dentro de casa. Colocavam uma tubulação de ferro, só que essa tubulação oxidava e com algum tempo já não passava mais água nenhuma, mas mostrava as posses dele, certo? Eu falei, nossa, olha que coisa, olha a evolução hoje, o cara taca PVC, esse problema aí deixa de existir, essa oxidação. Então, o PVC é bastante usado. Se a gente pensar um outro polímero aqui bastante usado, é o Teflon. A partir de 1946, ele começou a ser comercializado. Ele foi descoberto cerca de 10 anos antes por um engenheiro químico da DuPont. O Teflon é que tem naquelas frigideiras, tudo, que não deixa a carne grudar, o bife grudar, certo? Isso é um polímero, certo? Foi desenvolvido. Cada vez mais, gente, os polímeros, no século XX, começou a desenvolver muitos. O nylon, a lycra, roupas, né? Começaram a usar cada vez mais. Então, os polímeros, eles cresceram muito, muito. Utilizar esses materiais passou a ser solução para a humanidade, certo? Então, vamos lá. Solução, e eu falo da parte positiva e falo da parte negativa também. Solução porque é o seguinte, os polímeros, ou posso pensar, grosso modo, linguagem simples, os plásticos mais comuns do dia a dia, eles são obtidos a partir de quê? Do petróleo, certo? Então, aqui eu tenho uma sacola plástica, é feita de petróleo, PVC, borracha sintética, tudo isso é feito de petróleo, certo? Pois bem, é positivo. Hoje, a gente tem bastante borracha sintética, parte dos pneus, então não tem mais esse problema, a seringueira não está produzindo, a gente não tem borracha. Não, esse problema foi resolvido. Agora, qual o problema que a gente tem do uso desses polímeros em larga escala e o descarte errado disso? Sacolas plásticas são encontradas no mar. Tartarugas morrem, animais marinhos, porque comem, ingerem, são sufocados por muitos materiais poliméricos. Beleza? Esse problema não existia no século XIX. Não tinha polímero, só natural, o consumo era baixo, né? Então, hoje, a gente utiliza, é altamente positivo, mas é necessário haver uma conscientização a respeito do uso disso, do descarte, porque senão a gente solucionou um monte de problema, achou um monte de solução, mas criou problemas que não existiam antigamente. Então,
Esses são os materiais poliméricos ou plástico. Na saúde, é usado desde a sacolinha que está o soro que o paciente toma lá, a medicação é toda colocada no soro, a seringa é descartável. Eu sou do tempo, meu pai tinha farmácia e naquele tempo tinha seringa de vidro. Então o cara ia tomar uma injeção, era na seringa de vidro. Ela era esterilizada, mas não era suficiente para matar o vírus da AIDS, por exemplo. Então, na década de 80, quando a AIDS se alastrou pelo mundo, as seringas de vidro foram proibidas. E as seringas descartáveis cresceram mais e mais. Elas são importantíssimas para a saúde pública, porque ela evita a contaminação. Beleza? Contaminação que, tipo, na época da AIDS foi proibido justo por isso, porque não, você ia tomar uma injeção e poderia se contaminar, certo? Então, aqui nós temos próteses feitas de materiais poliméricos. Essa prótese aqui, eu tenho material polimérico e uma parte de metal, já é o compósito. Então, gente, ó, isso aqui é um avanço, essas próteses gigantescos, gigantesco. Eu lembro quando eu era criança que a pessoa perdia um pedaço da perna, ela ia andar de muleta a vida inteira. Hoje em dia, o cara perde um pedaço da perna, ou porque caiu de moto, ou foi amputado devido a diabetes, né? E ele coloca essas próteses e vida normal. O cara anda, faz tudo, vai trabalhar, modificou, melhorou a qualidade de vida, integrou pessoas. Isso aqui, polímero. Então, os polímeros são altamente importantes para a humanidade, certo? Embora sejam bem mais recentes do que os outros materiais, certo? E até mais recente do que o alumínio, que é um metal recente, o uso do metal, tem 100 e poucos anos, 100 e alguns anos que é usado, beleza? Então, vou falar da última, eu prometo que é rápido, já estamos encerrando, porque nós já estamos falando aqui, passou de 1 hora, já faz tempo. Esse é um pouco mais rápido, são os materiais compósitos. O que é um material compósito, gente? O material compósito, ele é uma mescla daqueles 2 ou 3 outros materiais que eu comentei lá atrás. Se eu fizer um material feito de metal e polímero, ele é um compósito. Se o material for feito de cerâmica e polímero, ele é um compósito. Por exemplo, no Brasil, tinha um carro brasileiro, o Gurgel, que ele era feito de fibra de vidro. A fibra de vidro era um polímero, certo? Era fibra de vidro, mas incrustada dentro de um material polimérico, um plástico. Então, essa fibra de vidro, ela aumentava a resistência mecânica daquele polímero, certo? Era bastante utilizado. A gente tem bastante isso. Tipo, as raquetes de tênis utilizam isso. Então, é a junção de 2 ou mais daqueles materiais que eu citei anteriormente. Então, aqui eu tenho, por exemplo, uma matriz polimérica e esses caninhos saindo são fibras. Pode ser fibra de vidro, qualquer outra fibra de carbono, né? Então, essas fibras servem para reforçar a matriz polimérica. Pode ser cruzado, isso reforça. Esses materiais são usados em larga escala na aviação, por exemplo. Aqui eu tenho um Boeing 787 que ele tem 50% dos materiais usados nesse Boeing são materiais compósitos. Aqui, ó, na fuselagem dele, essa parte aqui, ó, grande, cinza, é tudo material compósito. Por quê? Eles são muito mais leves e têm grande resistência mecânica. Vou dar um exemplo. Quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com um material compósito que se chamava GLE. O GLE ele foi desenvolvido em 1987. E o primeiro avião que usou esse material foi o Airbus 380, em 2011. Então, uma parte grande da fuselagem do Airbus 380 é feita de GLE. O GLE é um sanduíche, uma plaquinha de alumínio,
no meio tem um polímero com fibras de carbono, certo? Esse material, ele é muito mais leve do que o aço, do que o alumínio. Então, quando você coloca isso na aeronave, ela fica mais leve, então você consegue ter mais carga útil, levar mais carga nessa aeronave, porque o material de que ela é feita é mais leve. Por outro lado, o glé era bastante resistente. Resistente, inclusive, à fadiga. Porque quando uma aeronave pousa, ela freia. O processo de frenagem, vou dar um exemplo, seria equivalente a você pegar um clipe. Quando você pega um clipe e entorta uma vez, é difícil quebrar. Mas quando você entorta várias vezes, você acaba quebrando esse clipe. Porque você promove o que nós chamamos em engenharia de fadiga. Então, o avião ele é sujeito a essa fadiga, porque ele freia e ele é puxado numa direção toda vez que ele aterriza, certo? Então, quando você faz essa fuselagem de glé, essas fibras seguram, impede que apareçam trincas e que essas trincas cresçam pela fuselagem. Então, é um material bastante usado. O glé, a época que foi colocado no Airbus 380, era muito mais caro do que o alumínio. Mas, mesmo assim, ele ainda compensava, porque a aeronave ficou mais leve, o cara ganhava na carga livre. Beleza? Então, são materiais poliméricos. São usados tanto na aviação, automóveis, esses automóveis caros usam isso, a Fórmula 1 usa como meio de testar. As bicicletas hoje pesam 6 quilos, são feitas de materiais compósitos, certo? Então, isso é usado em grande escala. Pois bem, o material compósito, eu fiz questão de colocar aqui, que é bastante utilizado e que às vezes o pessoal nem tem ideia que é compósito, é o concreto. O concreto é um material compósito porque ele tem uma matriz de cimento, o cimento é uma cerâmica, né? E ele tem a areia e a brita, que são esses particulados, e tem o ferro lá dentro também, tem metal. Então, ele é uma combinação de material duro com material dúctil e mole. Beleza? Isso forma o concreto, é uma mescla, uma mistura de materiais. Se eu fizer o concreto e não colocar ferro, não é concreto. Tem que colocar ferro também. Aqui não está falando, mas tem que colocar o ferro de construção. Nós falamos lá atrás. Então, isso é um material compósito também, o concreto. Beleza? Meus caros, chegamos às considerações finais. O que nós podemos perceber é que a capacidade de processar e desenvolver novos materiais tem um grande impacto no modo de vida da humanidade. Ou seja, conforme eu comentei anteriormente, se a gente não tivesse feito o vidro para fazer as lentes de óculos, muitas pessoas estariam excluídas do mercado de trabalho e de uma vida normal. Se a gente não tivesse desenvolvido essas próteses para quem amputa a perna, um monte dessas pessoas foram reintegradas aos postos de trabalho com mais facilidades. Por quê? Mais facilidade. Porque aumentou a mobilidade dessas pessoas. Ela não precisa andar com uma muleta ou numa cadeira de roda. Ela tem mais mobilidade. Então, isso mudou o mundo. Quando a gente domina a metalurgia do ferro, das ligas ferrosas, ferro, aço, nós conseguimos, com isso, melhorar a mobilidade da humanidade. Porque nós conseguimos desenvolver os automóveis, precisa desses metais, certo? Aviões, barcos, uma série de meios de transporte utilizam metais, utiliza compósito, utiliza materiais cerâmicos. Então, aumentou a mobilidade, isso faz com que a humanidade, hoje você consiga ir rapidamente do Brasil ao Japão de avião. Antigamente, isso demorava uma eternidade. Só para você ter uma ideia, na época do Império Romano, para o imperador mandar uma carta de Constantinopla, que ficava na Turquia, no mar Mediterrâneo, até Roma, demorava 60 dias.
certo? Hoje, para você ir andar 1.000 quilômetros, você anda em pouquíssimo tempo no avião. E se você quisesse mandar uma carta, você nem manda mais, você manda um e-mail que chega daqui no Japão em fração de segundo. E para você mandar esse e-mail, as memórias que tem nos computadores e tudo mais são feitas de quê? Cerâmicas de alta tecnologia. Tem cerâmica por trás disso. Funcionamento de satélites, esses satélites que integram a telecomunicação mundial, eles são feitos de materiais metálicos, cerâmicos, compósitos. É o que tem por trás. Isso mudou o mundo. Dominar esses materiais mudou a forma do mundo. Certo? Espero que para melhor em alguns aspectos. Só para terminar, imagina o mundo sem plástico. Quais seriam as dificuldades? Vou dar um exemplo. Eu fui a uma fazenda de café, uma fazenda da época da escravidão, uma fazenda antiga, e o Cicerone lá, o cara que acompanhava os turistas, o pessoal que estava visitando, ele nos explicou que no século XIX, quando ainda não tinha uma ferrovia interligando o interior de São Paulo ao Porto de Santos, o transporte das sacas de café era feito em lombo de mula. Então, cada mula levava 2 sacas de café. Então, havia uma quantidade enorme de mulas, gente que alugava essas mulas para fazer esse transporte do café. Só que o transporte do café só podia ser feito por um curto período, de abril até agosto, mais ou menos, porque era o período que não chovia. Por quê? Porque se eles transportassem esse café e chovesse, o café amargava. A qualidade do café era outra e o preço era outro, diminuía o preço. Então o cara tinha que guardar o café para transportar somente em 4 meses do ano. Se tivesse plástico naquela época, se tivesse polímero sintético, se a gente tivesse essa tecnologia, o cara poderia transportar o ano todo. Colocava plástico, poderia chover, não molhava o café. A solução foi a ferrovia, porque aí o cara colocava a saca de café no trem, não molhava e levava embora para Santos. Mas veja, uma coisa simples, o transporte de café, o fato de não ter plástico dificultava a locomoção, o translado dessas sacas de café. Então, o mundo sem esse desenvolvimento científico era outro. E olhem, gente, eu estou falando apenas do desenvolvimento na área de materiais. E eu dei uma pincelada, que é algo muito mais amplo do que isso. Certo? O desenvolvimento é muito grande. Só para finalizar, eu li certa vez, acho que o Bertrand Russell, é um matemático e filósofo britânico, muitíssimo inteligente, né? E é uma lenda, não sei se é verdade, não. Alguém conversando com ele, acho que é lenda porque ele morreu em 1950, mas alguém conversando com ele disse o seguinte, Russell, toda a ciência que foi desenvolvida, toda a matemática, porque ele era matemático, até o ano de 1900, desde que quando o homem começou a escrever até o ano de 1900, se a gente colocasse num livro, seria o volume 1. Tudo que foi desenvolvido de 1900 para frente caberia em mais 99 volumes. Esse cara falou da matemática. Isso serve para a ciência em geral. É só você ver, não só, tipo, internet não existia há 30 anos atrás, computadores, para o uso da comunidade em geral, né? Inseminação artificial, uma série de coisas. A ciência mudou a cara do mundo. E, de certo modo, querendo ou não, a ciência integra pessoas, porque ela é um retalho de várias culturas, de gente de todo canto, da China, de árabes, de estadunidenses, de europeus. É um retalho. E ela serve para proteger a saúde também. Muitíssimo obrigado a todos pela paciência. Espero ter contribuído um pouquinho, ter aguçado um pouco a curiosidade de vocês.
Estarei agora aberto aqui, se alguém tem alguma pergunta a fazer, se tiver ao meu alcance, eu estarei aqui para responder. Caso seja uma pergunta mais extensa, tal, o meu contato está aqui, ó, o e-mail alan.gualberto@anhanguera.com. Beleza? Eu agradeço a Faculdade Anhanguera, Pirassununga, a diretoria e a coordenação pelo apoio. Muitíssimo obrigado. Uma boa noite. Estou aberto agora. Quem quiser conversar. Beleza? Raiber, tudo bem? Oi, professor, tudo bem? Oh, muito obrigado pela palestra, foi muito Obrigado. enriquecedora. Eu vou ficar mais uns 10 minutinhos aqui, se alguém tiver alguma coisa para perguntar. Claro, Beleza? Aí claro. depois eu encerro, tá? Uns 5 minutinhos. Então, Beleza, gente? pessoal, é o seguinte, várias coisas. Primeiro, o professor está aqui disponível para vocês, tá? Então, se vocês quiserem ou tiverem alguma pergunta, por favor, não duvidem em fazer. Uma outra coisa, perguntem, pessoal, que é da Anhanguera, os alunos da Anhanguera, por favor, peçam aos seus representantes o link do Forms do Google, tá? Para conseguir fazer a inscrição para a gente conseguir montar o certificado, tá? Então, por favor, o pessoal, aluno, tá? Da Anhanguera faz isso. O pessoal que é de fora, de algum outro lugar de fora, que tenha entrado pelo Instagram ou por algum outro elemento, por favor, entre em contato comigo, seja pelo Instagram ou seja pelo WhatsApp, para passar o link, para assim mesmo vocês conseguirem fazer a inscrição para a gente gerar o certificado, tá bom? Então, pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, sugestão a fazer, por favor, não duvidem. Eu também estou aqui, vou ficar aqui um pouquinho, tá? Então, seja uma pergunta para o professor, seja alguma questão para mim, também estou aqui disponível, tá bom? Pessoal, então, muitíssimo obrigado, vou ficar por aqui esperando, tá bom? Se não tiverem pergunta, então a gente dá por encerrada a palestra e agradeço mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Raider. Boa noite, professor Dr. Alan. Boa noite, tudo bem? É o Igor? Igor, isso. Igor, o que você manda? Eu agradeço ao senhor aí pela palestra aí, pela live. Obrigado. Muito bacana esse diálogo aí, partilhar esse conhecimento aí que o senhor tem, essa grande experiência. E eu queria fazer uma pergunta para o senhor, talvez, quem sabe, tenha uma nova live aí, uma nova palestra aí para nós. A gente tem muita curiosidade também sobre o grafeno, que tá. É um material compósito. Ele tem uma resistência mecânica bem alta. Conseguimos fabricar o grafeno carbono, basicamente. Só que ele tem um arranjo específico que confere essa resistência mecânica a ele. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O grafite. O grafite, ele é feito só de carbono. Mas o grafite, ele funciona como se fosse uma folha em cima da outra. Então, quando você escreve, aquela folha desgruda e fica o grafite desenhando as suas letras. Se você pegar o diamante, que é feito só de carbono, ele já tem uma célula unitária daquela cúbica, não é mais uma folha agora, com um monte de carbono lá dentro. Então, isso torna ele bastante duro, é o material mais duro que a gente tem notícia na ciência. É o diamante, feito de carbono. O grafeno, o pessoal conseguiu colocar num formato que é algo que eu precisava. Vai ter uma próxima live, tem marcada a data, eu vou falar sobre a física na ciência, as contribuições da física, e aí talvez eu vou citar um pouquinho lá do grafeno, eu falo um pouco melhor, explico melhor. Tudo bem? Ou, se você quiser, manda um e-mail para mim também, que aí eu te mando alguma literatura, algo simplificado, não algo completo, para clarear e a gente pode trocar ideia por e-mail. Mas tem a ver com esse arranjo
do carbono, conferir uma série de propriedades diferentes, certo? E um material altamente resistente, só que é muito caro fazer, por enquanto, né? Se a ciência for desenvolvendo, vai barateando. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Professor, boa noite. Professor? Alô? Ô, professor, é o Rodrigo. Ô, Rodrigo, fala, Tudo bem? velho. O que você manda? Tranquilo? Uma dúvida, por favor. Fala, se tiver ao meu alcance. No início da palestra, Dá você para estava falar um falando... pouquinho mais alto, Rodrigo? Tá baixo chegando aqui para mim. Vamos lá. Fala. Melhorou? Melhorou. No início da palestra, o senhor estava falando a respeito das porcentagens do carbono, tanto para o ferro quanto para o aço. Certo? Então, até 2,1 seria aço, de 2,1 até 5 e alguma coisa seria ferro, não é isso? Exato. Existe, em algum momento, existe ser usado o ferro sem a mistura do carbono, ele puro? Ferro sem adicionar carbono? Ele existe em algum momento ele ser usado puro, não sem carbono ou não? Eu não conheço. Não estou dizendo que... Porque, de certo modo, é uma mistura sólida, né? O que a gente chama de ferro. O carbono, a mistura que confere essa resistência mecânica e tal. Então, se o pessoal usava, sei lá, na antiguidade, sei lá, sem o carbono, eu não sei te dizer. Eu posso me informar, você manda um e-mail para mim e a gente troca ideia. Né? Até porque para obter o carbono não é difícil. Madeira queimada, vegetal, né, mesmo, vamos supor. Você queimou aquilo, o carvão é carbono. Na indústria siderúrgica, eles chamam de coque. Então, é fácil obter o carbono. Então, eu imagino que mesmo na antiguidade, o pessoal jogava isso dentro do ferro, na sopa de ferro, né? Então, eu não conheço, mas eu vou dar uma pesquisada, manda um e-mail para mim. Igual o menino do grafeno, eu vou mandar um e-mail, quem tiver interesse também, com mais detalhes a respeito do grafeno, tá? Eu preciso dar mais uma relida, que tem muito tempo que eu li a respeito, tá? Mas é isso. Eu não conheço, viu, Rodrigo? Tá, Jorge, então, muito obrigado pela De certo palestra. modo, o ferro, mesmo o ferro comercial hoje, ele tem que ter de 2,11. O que é comercial é até 4,5%. Beleza? De carbono. Tem isso. Maravilha, professor. Obrigadão, Agora, viu? no passado, Valeu. eu não sei se alguém fez diferente. Tá, Jorge. Beleza? Obrigado, viu, professor? Nada. Valeu. Boa noite, Alan. Boa noite. Quem fala? É o André. Fala, André. Tudo bem? André Viana. O que você Tudo manda? bem? Parabéns aí pela palestra. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença e pela presença de todos vocês, né? O que você manda? Deixa eu perguntar para você, do que é composto a cerâmica refratária e qual a durabilidade dela numa aplicação numa caldeira? Numa caldeira? Caldeira. Basicamente, para você fazer um material cerâmico, tem alguns processos. Então, as cerâmicas refratárias, elas são mais porosas, certo? Então, como elas são mais porosas, elas aguentam mais temperatura. As que são utilizadas em fornos, tem variação, porque a tecnologia aumentou muito. As mais simples, antigamente, elas eram mais porosas, beleza? A durabilidade de uma cerâmica pode ser bem grande, viu? A vida útil da cerâmica é bem grande, né? Só para a gente ter uma ideia, o que que diferencia tanto um material cerâmico do material vítreo, por exemplo? Se eu pegar uma sopa aqui, ó, derreti areia, não sei o que, fiz uma sopa aqui se eu resfriar rapidamente, eu tenho vidro. Se eu jogar água, der um formato e colocar no forno
para aquilo ir ganhando resistência mecânica aos poucos, eu vou ter cerâmica, certo? Isso era feito com argila, tal. Então, tem alguns materiais que são usados em fornos que eles são porosos, né? Ajuda bastante. Mas não é só isso, tem cerâmicas de alta tecnologia, como aquela que eu falei do ônibus espacial, que os caras colocaram fibra de quartzo, que ela não é porosa, assim, e ela consegue suportar temperaturas altíssimas, né? Então tem um estudo por trás disso bem grande, dependendo do que você vai fazer, né? Mas o mais básico é isso, a cerâmica básica ela é porosa. É só você pensar, você vai tomar um café numa xícara de vidro, como o vidro é um pouco mais denso, você pega na xícara, ele vai estar mais quente. Quando você toma numa caneca de cerâmica, ela é porosa. Quando você quebra, você vê que tem vários poros, né? Então, você pega, ela tá quente, o café lá dentro, e fora ela tá fria. Então, o isolamento térmico é maior devido a isso, né? Então, em parte é isso. A durabilidade é alta, depende do uso, né? Aí cada caso é um caso. Eu não sei te responder, André. Teria que ver o caso, mas geralmente cerâmica tem uma durabilidade alta, né? Entendi. Obrigado. Tudo bem? Não sei se tá, mas qualquer coisa você manda. Se tiver alguma, não sei se aonde você trabalha tem isso, você manda no e-mail aí o que está acontecendo, que eu dou uma pesquisada e a gente troca ideia, tá? Não, beleza, obrigado. Falou, André. Pessoal, mais alguém está com alguma dúvida aí? Tudo bem? Boa noite, professor Alan. Boa noite, professor Jaiber. Tudo bem? Boa noite, Ronei. Boa noite. Professor, só queria O agradecer que você aí. manda? Eu só queria fazer um agradecimento aí ao senhor pela palestra. Foi muito gratificante e deu para Muito obrigado. passar. Deu para Eu passar. agradeço pela sua presença aí, tá ouvindo a gente. Não, Tá? tá Muito ótimo. obrigado. Isso é Fico muito contente importante que você gostou. Isso é muito importante para a gente aí, tá bom? Muito Só tem obrigado. o senhor e o Jaiber também. Beleza? Boa noite aí. Boa noite, muito obrigado. Claro que consegue. Olá, professor, boa noite. Reinaldo Lucas. Meus parabéns Oi, também por é essa o Lucas? palestra aí, viu? Sim, Muito prazer, obrigado, Lucas. prazer em revê-lo novamente aí. Quem sabe no próximo semestre estamos juntos de novo. Um abraço, professor. Um abraço, muito obrigado. Boa noite. Fica com Deus. Obrigado. Professor, então acho que a gente pode encerrar a. Pode desligar, né? Pode, né? Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Lembrem de conversar com os representantes de vocês, tá? Que eles vão passar o link para vocês preencherem no formulário, tá? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo, tá? Nos grupos do WhatsApp, ou mesmo também pelo Instagram, que por lá foi divulgado. Então, qualquer coisa eu fico à disposição. O professor também se disponibilizou, tá? Deixou o e-mail aí dele. Então, qualquer dúvida mais específica, podem contactar ele, ou também podem me contactar, e aí a gente começa. O Raider Oi? também é da área de materiais. Aqui a gente não sabe tudo de cabeça, então às vezes a gente tem que pesquisar para responder algumas coisas, né, Raider? Então, meu doutorado também foi em materiais, então, só que eu trabalhei mais com polímeros, né? Ah, Biopolímeros. que bom. Mas aí Então, a gente aprende de tudo nessa parte de é, materiais. então, Raider, boa noite, muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos, muito obrigado. E vamos ficando por aqui. Beleza? Muito obrigado, boa noite a todos. Até Boa noite. mais. Boa noite, boa noite.